Uma bomba caiu em Brasília. Com medo de que uma CPI revelasse as entranhas da corrupção, o governo federal, em uma tentativa desesperada de evitar a queda, decidiu anular um leilão bilionário para a importação de arroz. Essa revelação chocante ocorreu hoje no Palácio do Planalto, durante uma entrevista dos ministros Carlos Fávaro, Agricultura, Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário, e do presidente da Conab, Edgar Preto. Olá, eu sou Ricardo Raymond, e seja bem-vindo ao canal Simplesmente Fatos, onde a verdade é exposta sem rodeios. Esse cancelamento repentino ocorreu em meio às denúncias de maracutaias que poderiam desviar recursos públicos. Parece que antes que Lula fosse pego com a mão na massa, eles cancelaram a operação de compra de arroz, que movimentaria só para começar 1,3 bilhão de reais. A porta-voz do governo Lula, Daniela Lima, tentou dar uma forcinha ao presidente, afirmando que ele ficou irritado com as irregularidades. E os deputados Lucas Redec e Marcel Van Hatten não deixaram barato e comentaram sobre o cancelamento. Veja o vídeo. Uma bomba que cai em Brasília neste momento. Após acusações, o governo Lula anulou a importação de arroz, o leilão que foi feito para importar 163 mil toneladas de arroz. Você tem aqui o presidente da Conab, o ministro do Desenvolvimento Agrário e o ministro da Agricultura. Tem secretário do Ministério da Agricultura demitido exatamente por conta de dúvidas a respeito desse certame. Ontem eu trouxe aqui para vocês que o Lula havia dito em tom crítico, de bronca, que não era possível o governo trabalhar para levar arroz. Esse foi o discurso do Lula, tá? É sempre bom ressaltar. O governo trabalhar para levar arroz a um preço justo para a casa das pessoas e ficar tomando pancada por causa de um edital mal feito. E disse ontem também aqui para vocês que acompanham a Conexão que ele falou que quem tivesse de ser afastado teria de ser afastado. O Nery Geller, que era secretário de Desenvolvimento do Ministério da Agricultura, essa pasta comandada por este personagem, o Carlos Fávaro, foi demitido. Ele é ex-deputado, pediu, a saída formal aceitou um pedido de demissão do Nery Geller, porque o filho do Nery fez uma sociedade com uma das empresas que participaram desse edital de licitação. Notícia urgente e ótima notícia aqui com o deputado Lucas Redec. Estamos na Embaixada do Japão, estamos num almoço aqui com o embaixador justamente para tratar da questão do Rio Grande do Sul, do apoio do país ao nosso estado. E enquanto almoçávamos veio a notícia de que o leilão do arroz, né, que tem muita gente chamando de tia Janja ou de tio ladrão, enfim, foi anulado pelo próprio governo federal. Lucas, grande notícia, depois de todo o movimento que a gente fez, entramos na justiça, está agora sob investigação no TCU, um monte de suspeita de irregularidade, anulado o leilão. Lucas Redec. Imagina só, o governo que fez o leilão teve que voltar atrás do leilão por tudo o que aconteceu, com suspeitas de assessores de ex-deputados que estão no ministério, com suspeitas de empresas laranjas, com suspeitas de tudo, anularam o leilão. Agora resta ter a esperança de que eles não façam um novo leilão porque ele não é necessário. E o segundo, né? Resta ter esperança, como nós estávamos comentando aqui, o Marcelo está comentando, que tenha um leilão que não seja sob suspeita caso aconteça. Mas se tiver um novo leilão, nós vamos entrar, Marcelo, novamente contra o governo, porque não há necessidade de importação de arroz para o Rio Grande do Sul, ocasionando ainda no futuro um aumento de preço do arroz, porque nós vamos fazer com que os produtores não plantem arroz na próxima safra por excesso de oferta no mercado, e aí vamos ter que importar com preço mais caro. Exatamente. Então, além de, durante uma calamidade, querer importar arroz que o Rio Grande do Sul não precisa, 7 bilhões de reais em arroz, que é 20 vezes, né, Lucas, aquilo que o Salgado Filho precisa nesse momento para voltar a operar. Só para dar um exemplo de tantos que a gente poderia dar sobre as necessidades do Rio Grande do Sul. E além de ser desnecessário, ainda com todo o indício de que havia um rolo grande por trás. Eu inclusive disse, agora a gente está na Embaixada do Japão, que é tanto rolo que daqui a pouco estava pensando que o arroz é para fazer sushi. Né? E a gente tem a notícia também que Nery Geller, que era secretário de Goiera do Ministério da Agricultura, acabou de pedir demissão também, que tinha ali envolvimento de ex-assessor, de filho dele nessa história toda. Então, uma maracutaia das grandes era o que provavelmente aconteceria,
né? E agora a gente tem essa anulação por parte do governo de algo que não precisaria acontecer e acontecendo ainda ia ser extremamente prejudicial para os cofres públicos. E outro ponto, Marcel, que alguém falou que tem que investigar até o fim, nós assinamos uma CPI do arroz e isso também pode ser algo que fez com que o governo retirasse e anulasse o leilão com medo de uma investigação mais profunda através dessa CPI que nós assinamos e que iríamos debater na Câmara esta semana. Né? Exatamente. Proposta pelo deputado Zucco, a CPI. Exatamente. E quero lembrar aqui também que quem esteve desde o início conosco, o deputado Camozato, lá do Rio Grande do Sul, estadual, e depois no TCU entraram junto conosco também o deputado Afonso Ram e o deputado estadual Marcos Vinícius. E nesse momento, né, foi uma comoção generalizada. Olha, não tem deputado e senador sério que não tenha dito que isso era um absurdo. E para o próprio governo do PT anular um leilão, sinceramente, estava na cara demais o absurdo que era. Então, pessoal... O secretário de Política Agrícola, Nery Gelli, foi exonerado do cargo. Afinal, alguém tinha que pagar o pato e ser usado como boi de piranha.